lá combatente do Norte da Guerra. Conforme você já deve estar sabendo, o governo americano revogou a lei Magnitsky sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa dele. Nós normalmente não comentamos assuntos nacionais, mas como essa pauta resvala na geopolítica, a gente precisa fazer uma análise. Bom, tem vários fatores que são implicados aí, é o famoso quem perde, quem ganha, né? Primeiro a gente tem que olhar isso aí. Quem perde, em primeiro lugar, é toda a família do Bolsonaro, quem está aqui no Brasil e quem está nos Estados Unidos. Porque o Trump já mostrou que os interesses americanos, econômicos principalmente, vão prevalecer aí, né, sobre essas querelas brasileiras aí. O Trump já lavou as mãos a respeito disso. Provavelmente, né, e assim, o outro que perde também é o Marco Rubio, que ele queria uma pressão maior aí sobre a América Latina, mas o Rubio não está enfrentando um bom momento não, porque a crise venezuelana começa a se tornar um atoleiro aí, né, poucas possibilidades de ser resolvida aí de uma maneira simples, então a facção do Rubio ela começa a ficar numa situação bastante complicada. Aí tem o pessoal que, né, do lumpen bolsonarista, que fala que houve um acordo, que o Lula entregou Deus todo mundo. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. A verdade é essa. Provavelmente deve ter havido um acordo, sim. Só que estava acontecendo o seguinte: essas tarifas, o tarifaço do Trump contra o Brasil provocou a coisa que o governo americano mais tem medo, que é a inflação. Então ele precisava já chegar à conclusão, né, depois de 5 meses de Magnitsky, que isso não ia mudar nada, né, que não é isso que ia soltar o Bolsonaro. Falou, olha, é melhor a gente revoga tudo isso, vamos acertar as relações comerciais e segue o bonde, né? Falando em Bolsonaro, teve o caso do PL da dosimetria, que os americanos podem encarar como se fosse uma mini anistia, uma vitória deles. Se preferem pensar assim, né? Como diria Shakespeare, né? É assim se assim lhe parece. Mas a verdade é que, como sempre, o governo Trump ele começa coisas assim com risco. É como se ele tomasse as decisões na Casa Branca na base do cara ou coroa. Não deu certo com o Brasil, como não deu certo com a China, não deu certo com a Índia, né? Deu certo com a Europa, que é totalmente dependente dos Estados Unidos, tanto financeiramente como ideologicamente. Mas no Brasil a coisa foi um pouco mais complicada. Não está dando certo com a Venezuela também. O Trump provavelmente terá que pagar para ver, não obstante a boataria que existe aí no Brasil, ele provavelmente terá que pagar aí para ver, né? A situação de pressão sobre o secretário da Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth. Hoje, todos os jornais americanos estavam falando a mesma coisa, uma pressão muito grande sobre ele. Talvez o Trump tenha que exonerá-lo. Então, a situação do governo americano não é das melhores possíveis aí, não. Então, quem vence na história toda é o STF, né? Lula, ele consegue amealhar mais um capital político aí. O pessoal da exportação brasileira, que acho que vai ter as portas abertas aí nos Estados Unidos, né? A gente já falou quem ganha e quem perde. Só que eu acho que vai acabar acontecendo uma coisa no futuro, e pode ser que ela nem seja no governo Trump, que vai ser os americanos acabarem por perceber que o Brasil, para o bem ou para o mal, o Brasil é um país incontrolável. Por que isso? O país é muito vasto, né? São diversos interesses de norte a sul. É muito difícil haver uniformidade, né, tanto nos objetivos quanto nas decisões. Então, você querer implantar uma política de fora aqui dentro, você vai acabar batendo nos interesses conflitantes aqui e vai ter dificuldades. O Trump vai perceber isso nos próximos anos. Um dia os americanos, se não for o Trump, será outro presidente, vão perceber que o Brasil é o maior problema que eles têm no continente americano. Por quê? É o maior país, só não é maior que os Estados Unidos. Uma população muito grande, muito difícil de ser controlado, muito difícil de ser domado. Eles têm um relativo, conseguem tirar vantagens aqui, mas controle absoluto acho que ninguém tem do Brasil, nem o próprio governo brasileiro, essa que é a verdade. Poder financeiro sim, e tem muito controle aqui dentro. Não sei quanto tempo isso vai durar, porque nós estamos chegando num ponto que esse pessoal vai ser espremido, mais cedo ou mais tarde. Então, eu penso que, não sei se isso vai acontecer no governo Trump,
mas eles vão acabar percebendo que o Brasil é incontrolável, né? Esse caso mesmo da Magnitsky aí já é uma coisa, foi um recuo vergonhoso, né? Uma das primeiras vezes aí que a lei Magnitsky ela é revista em prol do sancionado. Então é uma vitória do ministro Alexandre de Moraes, vitória do Supremo Tribunal Federal, vitória do presidente Lula, e o Trump, mais uma vez, ele faz jus ao apelido dele, né? Taco. Trump always chicken out. O Trump sempre amarela. O que vem daqui para frente, não sei. O Supremo Tribunal Federal vinha tendo dias difíceis aí, o Congresso querendo votar leis aí a favor de impeachment de ministros, etc. Não teve o caso aí do ministro Toffoli, que fez uma viagem bastante suspeita aí para o Peru, né? Mas com isso agora eles acabam recuperando aí parte do protagonismo. Parece que há um mecanismo de autorregulação, né, não escrito, que as coisas acabam se acertando no Brasil. Uma autorregulação não só no Brasil, no resto do mundo também, mas aqui no Brasil isso acabou acontecendo. Havia uma ofensiva sobre o Supremo, né? O Supremo acaba por ter uma vitória muito grande aí com esse caso da Magnitsky. Em adição, nós não podemos esquecer o seguinte: o presidente Trump está num atoleiro com relação à Venezuela. Por que eu digo isso? Vai chegar num ponto em que a pressão sobre a Venezuela não vai poder continuar, ele vai ter que invadir efetivamente aquilo ali. Eu já falei várias vezes para vocês que uma questão de invasão da Venezuela, você tem duas saídas. Se você resolver logo, primeiros 30 dias, ótimo. Se você não resolver em 1 mês, 2, 3, isso você já pode apostar que você tem uma guerra de décadas aí. E vai ser uma excelente oportunidade para russos, chineses e iranianos de sangrarem nos Estados Unidos, os americanos de enfrentarem um problema prolongado na Venezuela, um país de quase 30 milhões de habitantes, quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Eles têm praticamente um novo Vietnã nas mãos e vai ficar uma situação bastante difícil. Onde a gente quer chegar com isso? O Brasil vai ser um país importante para os Estados Unidos, né? Para mediar isso aí, para evitar que as coisas cheguem nesse ponto. Eu acredito que uma mediação do presidente Lula seria possível, né? Eu acho que o encontro dele com o Trump poderia sair muita coisa boa aí, né? E talvez evitar uma guerra na América Latina que ninguém quer. Venezuelanos não querem, o Brasil não quer, os Estados Unidos parece não querer também. Então, eu acredito que nós teremos dias bastante interessantes aí no futuro. Não duvido que o presidente Lula acabe visitando os Estados Unidos, tá? E saindo de lá com mais alguns acordos. Enfim, o Lula, ele tem, em termos internacionais, ele vive um bom momento. Está começando a montar uma plataforma para as eleições de 2026, aí, que não se sabe ainda se ele vai disputar ou não. O fato é que hoje foi um dia aí em que esse setor, né, o governo e o Supremo Tribunal Federal acabaram marcando pontos aí, né? Dentro, né, da verdadeira algarávia que é o Brasil, o presidente Lula ele consegue reger razoavelmente a orquestra, ele consegue atingir os seus objetivos, né? E os americanos começam a perceber, né, de uma forma assim bem sutil, mas inexorável, que o Brasil não é para amadores.